Oi, gente, tudo bom? Nós da Escola Crescer vamos apresentar alguns dos nossos aspectos para vocês e vamos começar falando das diferenças das escolas tradicionais e do nosso modelo escolhido, que é o montessoriano. No ensino tradicional, as aulas são planejadas para que o professor exponha uma quantidade pré-determinada de conceitos, regras e teorias aos alunos, e estes têm que memorizar essas, né? Então, o conhecimento é passado do professor aos alunos, cujas vivências não são levadas em consideração no processo. Já no método montessoriano, a memorização de conteúdo é só uma das habilidades desenvolvidas e valorizadas, porque a gente busca formar indivíduos que tenham pensamentos críticos, sejam responsáveis no âmbito afetivo e sejam autônomos. As habilidades socioemocionais, que estão presentes de forma muito intensiva no projeto pedagógico da Escola Crescer, foi formulada por psicólogos e pedagogos. E o nosso objetivo principal é que os nossos alunos desenvolvam uma perspectiva diferente de mundo, fugindo dos padrões pré-estabelecidos socialmente. Então, vai ter uma construção de personalidade muito mais efetiva para a criança do que teria em um modelo tradicional, por exemplo. Agora eu vou passar a palavra para a Marcela, que vai explicar um pouquinho mais sobre a nossa escola para vocês. Bom, falando um pouquinho da primeira infância, todos os fundadores da Escola Crescer a consideram de fundamental importância para um bom desenvolvimento humano. Diante disso, a escola contará com ambientes totalmente arejados e também terá iluminação natural, oriunda das janelas, que serão todas protegidas com telas protetoras, a fim de evitar acidentes. Além disso, as crianças terão contato direto com a natureza e as refeições também serão supervisionadas por nutricionistas, para que todas as necessidades nutricionais sejam garantidas a essas crianças. A Escola Crescer busca promover atividades que contribuam com o amadurecimento emocional e cognitivo dos alunos, sempre de modo saudável. Por isso, um dos pilares da primeira infância é a questão da continuidade do cuidado. Segundo John Bowlby, a continuidade do cuidado, ou seja, ter um mesmo cuidador durante essa faixa etária, é de extrema importância para o fortalecimento da autoconfiança, além da confiança em terceiros e a construção de apegos seguros. Além disso, Winnicott elaborou em seus estudos o conceito de holding e handling, que significam as tarefas cotidianas realizadas com os bebês e o modo como elas serão desenvolvidas. Para efetivar essa teoria, a escola Crescer contará com 2 responsáveis para cada 3 bebês, para que assim os 2 conceitos sejam garantidos e as crianças recebam todo o cuidado, pautado no amor, na atenção e no afeto, ideia também explorada por René Spitz. Ainda sobre o Winnicott, ele fala bastante sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da imaginação na criança. Para complementar essa ideia, Gandhi Piorsky, que é um artista plástico, ele enfatiza a importância da natureza para a imaginação infantil. Nesse sentido, a escola Crescer contará com atividades em que as crianças serão levadas até a natureza para que elas mesmas criem seus brinquedos, através de cascas de fruta, areia e todos os elementos naturais que estiverem disponíveis. Ainda sobre os brinquedos, todos estarão dispostos à altura das crianças, para que assim elas desenvolvam uma ideia de autonomia, conceito que também é abordado por Eric Erickson. Então, de modo geral, para a primeira infância, é explorado na escola Crescer um cuidado responsável e afetivo. Bom, eu vou passar a minha fala para a Natália e ela vai falar um pouquinho melhor sobre as atividades propostas para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Nós da Escola Crescer consideramos importante que a criança tenha oportunidade de desenvolver todos os requisitos para a sua cognição. Viver em um ambiente saudável afetivamente e biologicamente falando é essencial. Por isso, nós pensamos em atividades que estimulam o avanço cognitivo. Piaget afirma que o estágio sensório-motor é o primeiro em questão de desenvolvimento. Durante esse período, que vai do 0 até os 2 anos de idade, o bebê age baseado em comportamentos motores simples, associados às sensações. Diante disso, os cuidadores irão promover atividades sensoriais, como, por exemplo, tocar as árvores ou brincar com a terra. Além do mais, os nossos cuidadores também foram orientados a desenvolver brincadeiras como esconde-esconde com crianças entre 10 a 18 meses, para que seja possível que elas assimilem a esse conhecimento aprendido anteriormente. A fim de incentivar a criatividade, a imaginação e o desenvolvimento linguístico da criança, a escola conta com aulas de teatro
que posteriormente se tornarão peças para que sejam apresentadas aos pais. Passo agora a fala para a Fernanda. Bom, sobre a segunda infância, é nesta fase que as crianças começam a desenvolver aspectos básicos de responsabilidade e independência. Ocorre o surgimento de um senso de moralidade, onde a criança já compreende melhor o mundo à sua volta. Por conta disso, a nossa escola elaborou algumas atividades para esta fase tão importante, visando um auxílio no processo desenvolvimentista e respeitando o tempo de cada aluno. Para um desenvolvimento na área cognitiva e motora, as atividades com estímulos simbólicos e sensoriais são utilizadas. Estímulos auditivos, com músicas interativas e brincadeiras de jogos de cores e sensações. Elas são propostas, pois Piaget diz que é na segunda infância, no estágio pré-operatório, que esse pensamento simbólico se expande. Ainda sobre o Piaget, ele propõe que é nesse período que o senso de moralidade vai se constituindo. Logo, nossa escola fornece atividades de contações de histórias, com ensinamento moral e ético, aberto a diálogos e questionamentos. Além da questão cognitiva, o desenvolvimento psicoemocional está muito presente nesse período. De acordo com Erik Erikson, se a criança adquire autonomia e confiança, ela se torna capaz de se socializar. Diante disso, a escola Crescer vê como imprescindível atividades em grupo e cooperação. Vygotsky afirma que se a criança já se relaciona com outras, ela se insere na cultura. E, para garantir isso, a escola irá promover eventos culturais, com a participação da família da criança, para mostrar como a cultura é parte importante na formação. Retomando Erik Erikson, ele afirma que nessa fase, as crianças passam a perceber diferenças sexuais expressivas em seus corpos. Assim, nossa escola busca ensiná-los de forma lúdica, através de músicas e desenhos, as diferenças anatômicas existentes entre os dois sexos, buscando também uma prevenção ao abuso sexual infantil, ensinando a ela as partes de seu corpo que só ela pode tocar. Por fim, em relação à estrutura da escola nessa faixa etária, cada turma terá sua sala específica e haverá um pátio de fácil acesso a todos, que o utilizarão de forma livre nos horários propostos pelos professores. É importante destacar que na escola Crescer, as turmas não serão divididas por séries, como no modelo convencional. Elas serão intituladas de acordo com os elementos da natureza, como sol, arco-íris, nuvem. Cada sala irá sim enquadrar crianças na mesma faixa etária. Porém, esta mudança visa uma desconstrução da hierarquia existente nos colégios, demonstrando que cada aluno em nossa escola é especial, independente do grau de conhecimento que se encontra. Agora eu vou passar a fala para o Lucas, para ele comentar sobre a terceira infância na nossa escola. Na terceira infância, as crianças têm seu desenvolvimento psicoemocional mais desenvolvidos e tornam-se mais conscientes sobre seus sentimentos e também sobre os sentimentos das outras pessoas. Segundo a psicóloga Papalha, neste contexto será desenvolvida atividades em grupo, onde cada aluno terá sua tarefa validada. Se trabalhar em conjunto com outras pessoas, será orientado que ocorrerão 3 brincadeiras por semana, para que ocorra o desenvolver o sentimento e respeito da importância do trabalho em grupo. Uma das atividades escolhidas será a dinâmica da cadeira humana, que consiste em agrupar os estudantes formando um círculo. Posteriormente, cada qual se deitam sobre as pernas dos colegas. As cadeiras vão sendo retiradas pelo professor e as crianças precisam sustentar umas às outras até a fim que todas as cadeiras são retiradas. A brincadeira tem como objetivo fazer as crianças criarem um laço com os colegas e conseguirem confiar em suas capacidades e também sejam capazes
e reconhecer a importância do papel das outras pessoas. Na terceira infância, que é dos 6 aos 10, 12 anos de idade, as mudanças físicas não são muito expressivas, como na fase anterior, mas é nesse período que há uma melhora nas capacidades de realizar tarefas e uma coordenação mais elaborada. Com a conquista de marcha e da alfabetização, as crianças possuem maior tendência à socialização e à construção de vínculos, até porque é nesse momento que a criança enxerga o mundo como complementar a si, o mundo e eu. Há muitas mudanças expressivas na área da cognição. Piaget nomeou como operatório concreto o estágio do novo conjunto de habilidades que as crianças adquirem, que é voltado para o conhecimento lógico-matemático e os conhecimentos concretos de adição, subtração, reversibilidade, classificação e seriação. Para trabalhar o conceito de classificação, por exemplo, figuras de animais, brinquedos e paisagens serão expostos para as crianças, visando incentivá-las a reunir as imagens que possuem o mesmo critério em um mesmo local. Piaget também aponta que nessa fase a capacidade de deduzir ainda não é tão bem desenvolvida, e por isso as operações matemáticas e o conhecimento dos números possuem a princípio um conceito mais concreto. Tendo essa ideia em vista, a Escola Crescer vai fazer atividades concretas para trabalhar essas habilidades nas crianças, como levá-las até a natureza e ensiná-las a contar quantas pétalas tem uma flor e criar situações como: João tem 5 maçãs, se tirarmos uma, quantas ficariam? Já no estágio operatório formal de Piaget, a criança começa a raciocinar de forma lógica e sistemática, tendo a habilidade do raciocínio abstrato, de fazer deduções lógicas sem o apoio de objetos concretos. Suas estruturas cognitivas alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento e se tornam aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. Dessa forma, as atividades propostas terão o intuito de estimular a questão intuitiva e lógica dos alunos, através de operações matemáticas, discussões a respeito da reversibilidade e exercícios hipotéticos para que os alunos encontrem as soluções. Agora eu passo a fala para a Natália. Nós da Escola Crescer acreditamos que uma maneira de estimular o sentimento de cooperatividade é através das aulas de culinária. Erickson afirma que uma vez que a criança passa a enxergar o outro como integrante do seu mundo, o egocentrismo tende a diminuir. As aulas acontecerão uma vez ao mês, onde as crianças estarão acompanhadas de seus educadores e irão produzir uma receita que elas mesmas escolheram. Além de serem estimuladas a trabalhar em grupo, irão desenvolver o sentimento de cooperação, o que será muito bom para elas mesmas futuramente. Por fim, falando um pouquinho sobre a estrutura do refeitório, todos os alimentos estarão dispostos para que as crianças se alimentem sozinhas, nos horários adequados, justamente para incentivar o senso de autonomia. Além disso, os alimentos serão preparados através da orientação e planejamento de profissionais da área de nutrição. Além disso, vale ressaltar que a escola sempre contará com ajuda psicológica. Então, de todas as infâncias, os psicólogos estarão sempre presentes e caso os educadores, baseados em observação e estudo, achem que aquela criança precisa de uma orientação psicológica, ela será levada para uma ludoterapia, que é uma terapia baseada em brincadeiras, ou também uma terapia convencional. Além disso, desde a primeira infância, a Escola Crescer está preparada para o atendimento de alunos com deficiência. Então, a estrutura conta com portões maiores, corrimões nos corredores, pisos táteis, objetos facilitadores também que produzam sons. E a escola também sempre se encontra disposta a aperfeiçoar e melhorar sua estrutura e seus métodos a fim de incluir todos os alunos que necessitarem do aprendizado. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado da nossa escola. Ela foi feita com muito carinho e visando realmente o desenvolvimento saudável dos alunos, tanto no quesito cognitivo quanto emocional. E a gente espera que todos venham se matricular nessa escola.